Olá, alunos! Bom, estamos de volta e agora nós iremos fazer a resolução dessas questões. Então, vamos lá. Primeira questão, a questão 1. Quais as funções principais de cada uma dessas grandezas físicas? Resistência. Qual que é a função da resistência? Se você observar na imagem, observe que a resistência ela está impedindo da corrente passar. Então, a resistência nada mais é do que uma forma de oposição à passagem da corrente elétrica. Então, a resistência ela representa uma dificuldade da corrente elétrica passar. Ok? Bom, e o que a corrente é? A corrente nada mais é do que o fluxo de elétrons. Então, aqui seria o condutor ou o fio. E a corrente ela é o fluxo de elétrons que passa por esse fio. Ok? E o que é a diferença de potencial, ou volt? A diferença de potencial, ou volt, nada mais é do que a pressão que empurra os elétrons. Então, pense assim, você pega um turbilhão de elétrons, para que esse turbilhão de elétrons se locomova dentro de um fio, eu preciso que alguma coisa empurre eles. Então, para que esses elétrons sejam empurrados, eu preciso de uma pressão, e essa pressão eu vou chamar de volts. Ok? Bom, vamos à questão 2. No simulador, altere o valor da voltagem e observe o que acontece com as pilhas. Explique por que essas pilhas são colocadas em série e não em paralelo. Então vamos lá no simulador. Então, vamos abrir aqui o simulador e vamos fazer os testes. Bom, então aqui ó, tensão, resistência. Então eu vou diminuir. Então observe que quando eu diminuo a tensão, eu também diminuo a quantidade de pilhas, certo? Olha só, vou diminuir mais um pouco, observe que a quantidade diminuiu, e quando eu aumento, também aumenta a quantidade de pilhas. Isso significa que, num circuito em série de pilhas, ou seja, quando nós estudamos os geradores e receptores, o gerador ele gera energia para o circuito. Então, e a pilha é um gerador. Então, eu preciso colocar ela em série para poder gerar energia. Okay? Então, observe que aqui eu preciso de 7,6 volts. Então, a soma dessas tensões, desses geradores, chega a esse valor. Então, por isso que tem que ser colocados em série. Ok? Bom, vamos à questão 3. Quando aumentarmos o valor da voltagem, o que acontece com a corrente? E com a resistência elétrica? Elas são diretamente ou inversamente proporcionais à voltagem? Vamos lá. Então, vamos diminuir a tensão e ver o que acontece com a resistência e a corrente. Olha só. Eu diminuí a tensão. A corrente diminuiu, certo? Vamos voltar à pergunta. Quando aumentamos o valor da voltagem, o que acontece com a corrente? E com a resistência? Ou seja, vou aumentar. Observe que eu estou aumentando a tensão, a resistência continuou a mesma, porém, a corrente aumentou bem pouco, certo? Eles são diretamente ou inversamente proporcionais à voltagem? Então, eles são diretamente proporcionais, porque se eu aumento um, o outro também aumenta. Se eu diminuo, o outro diminui. Ok? Bom, vamos à questão 4. Quando aumentarmos o valor da resistência elétrica, o que acontece com a corrente e a voltagem? Então, vamos agora modificar a resistência. Olha só. Observe que quando eu diminuo a resistência, a corrente aumenta. Quando eu aumento a resistência, a corrente diminui. Então, isso significa que se um aumenta e o outro diminui, significa que são grandezas inversamente proporcionais. Ok?
Vamos à questão 5. Olha só, essa é bem interessante. Se a diferença de potencial entre as extremidades de um fio condutor for 4 volts e sua resistência elétrica for de 570 ohms, como é mostrado aqui, 4 volts, 570 ohms, qual será a intensidade da corrente em miliamperes que passará por este fio? Então, olha só, antes de ir para o simulador, vamos fazer o cálculo, certo? Então, eu já deixei o cálculo feito aqui. Então, aqui está a nossa equaçãozinha da lei de Ohm, U, que é igual a I vezes R. Eu troquei os valores, certo? 4 volts, 570, vamos calcular o I. 570 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 570 dá 7,01 vezes 10 a menos 3 amperes, ou 7 miliamperes. Então, vamos no simulador agora. Vamos colocar 4 volts e 570 ohms. 4 volts. Vamos colocar aqui 4 volts. E 570 ohms. Observem que quando eu chego ao valor aproximado de 570, olha só a corrente, 7 miliamperes, que foi o que nós calculamos aqui, 7 miliamperes, ok? Então, está aí comprovado a questão 5. Bom, questão 6. Se a diferença de potencial entre as extremidades de um fio condutor for 6 volts e por ela passa uma corrente de 25 miliamperes, qual será a resistência elétrica? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a resistência. Certo? Está aqui, eu já fiz o cálculo. Então, resistência, certo? Eu só peguei o R e isolei. Pegando o I que está multiplicando, passo dividindo. Substituo os valores e faço a divisão. Eu encontro a resistência de 240 ohms. Então, vamos lá. Vamos ao simulador para comprovar isso. Então, aqui no simulador, 6 volts, certo? Vamos colocar 6 volts. 6 volts. Aqui, pronto. Agora vamos colocar a resistência de 240 ohms. 240 ohms. Ele é bem sensível, tá, gente? Vou deixar aqui. Observe que é um valor próximo, deu 24,8 miliamperes, que foi o que nós calculamos. Então, se eu colocar uma resistência de 240 ohms, aqui eu vou obter a corrente dada no exercício, que é de 25 miliamperes. Ok? Então, está aí a resolução de cada um desses exercícios, tanto no cálculo como no simulador, para vocês entenderem a eficiência desse simulador. Ok? Bom, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.